Durante muchos años me ha fascinado el relato bíblico de la vida de Enoc. Durante muitos anos me tem impressionado muito o relato bíblico da vida de Enoque. Enoc encabezó la séptima generación desde Adán. Enoque encabeçou a 7ª geração desde Adão. A su vez fue el bisabuelo de Noé. E foi também bisavô de Noé. No era otra figura relevante en la primera historia de la raza humana. E Noé é outra figura relevante na história da raça humana. Obviamente vivió en una coyuntura importante y crucial. Evidentemente ele viveu numa conjuntura crucial. En los primeros tiempos del desarrollo del propósito de Dios entre los hombres. Nos primeiros tempos do desenvolvimento do propósito de Deus entre os homens. La idea de que una persona pudiera gozar de una relación muy estrecha con Dios durante 3 siglos Enoque era uma pessoa que pôde gozar de uma relação muito estreita com Deus durante 3 séculos. es todo un desafío. Isso é tudo um desafio. Suponiendo que esa relación con Dios se fuera profundizando año tras año, Supondo que essa relação foi se aprofundizando ano após ano, se insinúa un conocimiento íntimo de los caminos de Dios. isso nos dá uma ideia dos caminhos íntimos de andar com Deus. Una fluidez y confianza en la intimidad con Dios. Um fluir e uma clareza do andar com Deus. Un sublime respeto por la majestad y grandeza que nos impresiona por sus profundas implicaciones. Algo que nos impressiona e por seu sublime respeito e majestade da grandeza que traz essas implicações. Consideremos el relato breve que se halla en Génesis capítulo 5, versículos 21 al 24. Vamos abrir em Gênesis capítulo 5, esses relatos breves do versículo 21 ao 24. Cinco, 21 ao 24. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Luego en el Nuevo Testamento hay otra referencia breve a Enoc en Hebreos 11, 5 y 6. Depois do Novo Testamento, uma breve referência a Enoque no capítulo 11, versículo 5 e 6. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Creo que hay que bajar un poco el sonido. El traslado de Enoc sin pasar por la muerte O arrebatamento do Enoque sem passar pela morte nos intriga por lo espectacular, nos deixa intrigado por causa do espetacular que é. lo insólito, Uma coisa insólita, lo misterioso misteriosa, y por la revelación de la gracia de Dios. e põe a revelação da graça de Deus. Un evento tan extraordinario que se repitió una sola vez Um evento tão extraordinário que se repetiu uma só vez.
siglos más tarde con el profeta Elías, séculos mais tarde, com o profeta Elias. despierta y fascina a cualquiera que lo lee por primera vez. Desperta e fascina quando a gente lê isso por primeira vez. ¿Cómo podría un hombre tener una relación tan íntima con Dios Como é que podia um homem ter uma relação tão íntima com Deus? que un día se hallara más cerca de Dios que de su propio hogar? Que um dia se encontrasse mais perto de Deus do que do seu próprio lar. De modo que Dios le dijera, ven acá. De tal modo que Deus dissesse para ele, vem aqui. Ese día Enoc no volvió a casa. Nesse dia, Enoque não voltou para sua casa. O quizás sería más correcto decir que ese día se fue a casa definitivamente. Ou quem sabe seria mais correto dizer que nesse dia ele foi para sua casa definitivamente. Obviamente se sentía tan cómodo en la presencia de Dios como en su propio hogar. A verdade é que ele se sentia tão confortável na presença de Deus como se estivesse no seu próprio lar. La presencia del Señor había llegado a ser tan maravillosa y tan placentera A presença de Deus tinha chegado a ser tão maravilhosa e tão prazerosa que tenía más significado para Enoc que cualquier otra cosa. que isso tinha mais significado para Enoque do que qualquer outra coisa. No sé de ustedes, pero a mí se me ocurre que no extrañó demasiado a la esposa de Enoc. Eu não sei para vocês, mas para mim, eu penso que para a esposa de Enoque, ela não causou muita estranheza esse fato, Que él no volviera a casa. que ele não voltou para casa. Hacía tiempo ella contemplaba su relación tan estrecha con Dios. Fazia tempo que ela andava percebendo a relação dele tão de perto com Deus. Quizás alguna vez le había dicho ella a él, Quem sabe alguma vez havia dito ela para ele, un día de estos te vas nomás. um dia desse você vai acabar indo. Y así pasó. E assim aconteceu. Hay mucho que aprender del relato de tan singular vida. Há muito que aprender desse relato tão singular desta vida. Aun cuando tenemos muy pocas referencias a la vida de Enoc en las Escrituras. Ainda que temos tão pouca referência da vida de Enoque na Bíblia, A menudo siento un anhelo de que el texto bíblico fuera más extenso. é muito comum eu sentir muitas vezes que eu gostaria que o texto bíblico fosse um pouquinho mais extenso, Deja tanto que decir. que aumentasse o que está dizendo. Me gustaría formular algunas preguntas a Enoc. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para o Enoque. Algunas veces pienso que cuando llegue al cielo quisiera sentarme a los pies Eu penso muitas vezes que quando eu chegar no céu, eu gostaria de sentar aos pés de Enoque. de aquellos cuyos relatos en la Biblia son muy escuetos, Não só de Enoque, mas daqueles cujos relatos são muito curtinhos na Bíblia. para rogarles que me cuenten más detalles. Para pedir para eles que eles me contem um pouquinho mais de detalhes. Sin embargo, creo que podríamos perder de vista el propósito divino de incluir a Enoc en el registro bíblico. No entanto, nós podíamos perder o enfoque que de Deus quer incluir o testemunho de Enoque no relato bíblico. Si pusiéramos demasiada atención en su fin, en su desaparición, Se nós colocássemos muita atenção no seu fim, no seu desaparecimento, en el maravilloso premio que Dios le dio, no maravilhoso prêmio que Deus deu para ele, a decir verdad, si Enoc hubiera muerto de causa natural para dizer a verdade, se Enoque tivesse morrido de causa natural o en un accidente, ou num acidente, no cambiaría nada el hecho más importante de su vida, não mudaria nada o fato mais importante da sua vida, que caminó con Dios durante 300 años. que ele andou com Deus durante 300 anos. Eso no es una semana, Isso não é uma semana, ni tampoco un año. nem tampouco um ano. 300 años. 300 anos.
Alguna vez hemos visto una persona de 100 años de edad. Alguma vez temos encontrado alguma pessoa de 100 anos de idade? A veces lo vemos tambaleando, apenas pudiendo sostenerse. Às vezes vemos ele tremendo, apenas podendo se sustentar. Aquí hay un hombre que caminaba con Dios 300 años. E aqui tem um homem que caminhava com Deus por 300 anos. Y a la edad de 365, Dios se lo llevó. E a idade de 365, Deus o levou. Hay algo tan profundo y tan significativo en su andar con Dios Tem algo tão profundo e significativo no seu andar com Deus, que resulta una fuente de valiosa instrucción, que isso resulta numa fonte valiosa de instrução, aun cuando se hallan pocos datos en las Escrituras. mesmo que tenha tão poucos dados informados nas Escrituras. Uno de los puntos más maravillosos de la vida de Enoc Um dos pontos mais maravilhosos na vida do Enoque es que sin negar ni zafarse de sus condiciones y limitaciones humanas, que, sem negar e sem querer se escapar das suas limitações humanas, vivió en medio de una sociedad marcada por la decadencia y perdición. ele viveu no meio de uma sociedade marcada pela decadência e a perdição, Con un testimonio de que Dios es fiel. com um testemunho de que Deus é fiel. Dejó constancia de que el propósito divino está a nuestro alcance, Ele fez constar que o propósito divino está no nosso alcance, de que es posible ser humano que é possível ser humano y a la vez cumplir plenamente la voluntad de Dios. e ao mesmo tempo cumprir a vontade de Deus. Hermanos, eso no es poca cosa. Irmãos, isso não é pouca coisa. Para muchos de nosotros Para muitos de nós, resulta demasiado fácil presumir que los problemas que enfrentamos muitas vezes para nós parece fácil presumir que os problemas que nós enfrentamos nos impiden lograr lo que Dios quiere. nos impede de conseguir conquistar aquilo que Deus quer. Aun cuando quisiéramos hacer la voluntad de Dios, Ainda quando nós queremos fazer a vontade de Deus, concluimos que las dificultades nos traban e imposibilitan. concluímos que as dificuldades nos travam e nos impossibilitam. Sin embargo, encontramos aquí a un hombre que no despreció su condición humana, No entanto, nós encontramos aqui um homem que não desprezou a sua condição humana, ni sus debilidades. nem as suas debilidades, No encontró en ellas ninguna excusa, não encontrou nelas nenhuma desculpa, sino que cumplió fielmente la voluntad de Dios. mas que ele cumpriu fielmente a vontade de Deus. No tenemos ninguna evidencia bíblica Nós não temos nenhuma evidência bíblica que indique que Enoc contaba con algo más de lo que tenían todos los demás hombres de su tiempo. que nada indica que Enoque tinha alguma coisa a mais do que contava aos outros homens do seu tempo. A Enoc le tocó trabajar, Para Enoque tocou trabalhar, criar hijos, criar filhos, proveer para su familia, trazer a provisão para sua família, enfrentar las frustraciones inherentes en la vida humana. enfrentar as frustrações inerentes da vida humana. Es especialmente interesante la inferencia É muito interessante essa inferência de que con el nacimiento de su hijo Matusalén que com o nascimento do seu filho Matusalém, tuvo una experiencia que dio como resultado un giro notable en su forma de vivir. que deu nessa experiência um motivo notável, marcante na sua forma de viver. Observemos lo que dice el texto bíblico. Observemos o que diz o texto bíblico. Y caminó Enoc con Dios. E andou Enoque com Deus. Después que engendró a Matusalén, Depois que ele gerou a Matusalém, 300 años. 300 anos. ¿Qué significa caminar con Dios? O que significa caminhar com Deus?
se nos presenta en el relato inspirado la clara idea de que su traspaso nos apresenta aqui uma clara relato dos seus passos, su traslado celestial que o seu arrebatamento celestial fue el resultado de su caminar con Dios durante 300 años. foi o resultado desse caminhar com Deus durante esses 300 anos. ¿Qué puede significar caminar con Dios durante un periodo tan extenso? O que pode significar caminhar com Deus durante um período assim tão extenso? A mí me ha resultado de gran beneficio personal y de edificación espiritual Para mim, tem isso como resultado de edificação espiritual e de edificação para a minha vida. escuchar a muchos que han caminado con Dios más tiempo que yo. Pessoas que têm caminhado com Deus mais tempo que eu. Tuve la dicha de nacer y ser criado en un hogar cristiano. Eu tive a aventura de nascer e ser criado num lar cristão. Mi madre me llevó a conocer personalmente a Jesucristo. A minha mãe me levou a conhecer pessoalmente a Jesus Cristo. Me enseñó a orar y confiar en el Señor. Me ensinou a orar, a confiar no Senhor. Me instruyó a obedecer a Dios. Me instruiu para obedecer a Deus. Mi padre me dejó un ejemplo maravilloso Meu pai me deixou um exemplo maravilhoso. de sólido carácter e integridad. Um sólido caráter e integridade. Como consecuencia llegué a conocer a Dios a temprana edad. Como consequência disso, eu cheguei a conhecer ao Senhor ainda com idade bem jovem. En mi juventud el Señor trató conmigo íntimamente y con mucha misericordia. Na minha juventude, Deus tratou comigo muito profundamente e com muita misericórdia. De modo que personalmente he gozado de varias décadas de caminar con Dios. De modo que dessa maneira eu tenho desfrutado de várias décadas de caminhar com Deus. Una de las cosas que uno aprende al caminar con Él es que hay mucho que aprender. Uma das coisas que nós aprendemos ao caminhar com Ele é que temos muito que aprender De aquellos que llegaron antes de nosotros. com aqueles que chegaram antes de nós. Nos pueden dar muchas instrucciones los que tienen una historia espiritual. Eles nos podem dar muitas instruções, aqueles que têm uma história espiritual, Una trayectoria de fe uma trajetória de fé y de fidelidad. e de fidelidade, Y sirven de ejemplo para los que venimos siguiendo sus pasos. e serve de exemplo para nós que estamos seguindo os seus passos. ¿Tiene alguien la idea de que a Enoc le fue fácil? Alguém tem ideia de que para Enoque foi fácil? ¿De que no tuvo obstáculos? Que ele não teve obstáculos? ¿De que nunca tuvo dudas o vacilaciones? Que nunca teve dúvidas ou tribulações? ¿De que no tuvo que enfrentar pruebas? Que não teve que enfrentar provas? Debemos descartar toda idea ajena a la realidad humana. Nós temos que descartar toda a ideia alheia à realidade humana. El testimonio de Enoc O testemunho de Enoque es esencialmente esto. é essencialmente isto. Aquí hay un hombre que cumplió el propósito de Dios, Aqui tem um homem que cumpriu o propósito de Deus, de vivir como un vaso que revela y refleja la gloria de Dios. de viver como um vaso que reflete e revela a glória de Deus, Sin negar ni distorsionar su condición humana. sem negar nem distorcer a sua condição humana. Su testimonio es especialmente relevante O seu testemunho é especialmente relevante por el hecho de que en derredor suyo pelo fato de que no seu redor aparentemente todo estaba en un derrumbe moral y espiritual. que ao seu redor estava se caindo tudo moralmente e espiritualmente. Las condiciones decadentes evidentes en la sociedad de su bisnieto Noé A situação de decadência moral que chegou até seu bisneto Noé
se describen en términos contundentes en los primeros versículos de Génesis capítulo 6. É descrito de uma maneira contundente nos primeiros versículos do capítulo 6 de Gênesis. Poco tiempo después, Dios consideró necesario juzgar la tierra Pouco tempo depois, Deus considerou necessário julgar a terra, con el diluvio sobre la generación de Noé, com o dilúvio sobre a geração de Noé, a fin de borrar de la tierra la raza humana corrompida. a fim de apagar da terra a geração daquela raça corrompida. Surgen preguntas en la mente de una generación joven Surge alguma pergunta na mente da geração jovem, que observa con asombro la vertiginosa caída moral que fica observando, assombrado, a vertiginosa queda moral de la sociedad en derredor de ellos. na sociedade ao redor. ¿Es posible vivir y caminar con Dios É possível viver e caminhar com Deus en medio de semejante decadencia y corrupción? no meio dessa decadência e corrupção? ¿Hay alguna esperanza por la causa del cielo aquí en la tierra? Há alguma esperança por causa do céu aqui na terra? Tantos han perdido el temor de Dios y el respeto por el ser humano Tantas pessoas têm perdido o temor de Deus e o respeito pelo ser humano que estamos tentados a desesperarnos, que nós ficamos tentados a entrar em desespero, suponiendo que el propósito de Dios es utópico, que o propósito de Deus utópico, é uma utopia, iluso é uma ilusão frente a la triste realidad humana. frente a essa triste realidade humana. La vida de Enoc brilla como un testimonio escrito en letras de fuego O testemunho de Enoque brilha como um testemunho escrito com letras de fogo, de que no solo es posible, de que não só é possível, sino que cualquier abandono del llamado de Dios de que qualquer abandono do chamado de Deus significa una entrega innecesaria e insensata significa uma entrega insensata e innecessária ante las propuestas de nuestro enemigo. diante das propostas do nosso inimigo. Entendamos de entrada que no hay ningún indicio en la Biblia Nós devemos entender logo de saída que não há nenhum indício na Bíblia de que caminar con Dios significó para Enoc experimentar un milagro todos los días. de que para Enoque significou andar com Deus um milagre cada dia da sua vida. Eso no sería normal. Isso não seria normal? El hombre no fue creado para vivir con frecuentes intervenciones milagrosas. O homem não foi feito para viver com constantes intervenções milagrosas. Con su gracia y sabiduría de creador, Com sua graça e sabedoria de Criador, Dios puso en marcha los parámetros que determinan las condiciones de la vida humana en la tierra. Deus colocou os parâmetros que determinam a condição da vida humana aqui na Terra. Y es necesario que aprendamos a ajustarnos a essas normas. E é necessário que nós aprendamos a nos ajustar a estas normas. Si Dios tuviera que intervenir en cada caso para sostener al hombre, Se Deus tivesse que intervir em cada caso para sustentar o homem, sería una tácita admisión de que las condiciones de vida humana no son adecuadas. isso seria uma admissão de que as condições humanas não são adequadas. Tenemos que reconocer que Dios es el autor de todo el mundo creado. Nós temos que reconhecer que Deus é o autor de todo mundo criado. Aun cuando muy de vez en cuando irrumpe Dios en escena, Mesmo que de vez em quando Deus se aparece aí na cena, con un milagro que muestra su cuidado y su fidelidad, com um milagre que mostra o seu cuidado e a sua fidelidade, tampoco debemos hacernos la idea de que Enoc
Também não devemos fazer a ideia de que Enoque, era un hombre super místico, que era um homem super místico, que no tenía los pies bien plantados en la tierra. que não tinha os pés bem aqui na terra. No hay evidencia de tal cosa. Não tem evidência disso. El único testimonio que se registra en la Biblia O único testemunho que registra na Bíblia es que Enoc agradó a Dios. é que Enoque agradou a Deus. Siempre nos resulta difícil tragar un testimonio maravilloso. Sempre fica difícil para nós como que engolir um testemunho maravilhoso De una persona que se parece más a un ser extraterrestre que a nuestro prójimo. um testemunho de alguém que parece mais um extraterrestre do que um ser como nós. Ser espiritual no significa ser raro o extraño. Ser espiritual não significa ser raro ou estranho. Repito, ser espiritual no significa ser raro o extraño. Ser espiritual não significa ser esquisito ou estranho. Vamos a analizar el caso de Enoc. Vamos analisar o caso de Enoque. Del relato bíblico de la vida de Enoc podemos extraer algunas lecciones importantes. Do relato da vida de Enoque nós podemos extrair algumas coisas importantes Que todos podemos implementar en nuestras vidas. que todos nós podemos implementar na nossa vida. Quiero sugerir que Enoc descubrió ciertos parámetros Eu quero sugerir que Enoque descobriu certos parâmetros en su andar con Dios no seu andar com Deus que marcaron su senda y que nos pueden instruir a nosotros. que marcou as suas sendas, o seu caminho e que pode instruir a nós. Vamos a considerar estos parámetros como afirmaciones, Vamos considerar esses parâmetros como afirmações, como pautas que orientan la fe y posibilitan un andar íntimo con el Señor. como se fossem pautas que nos habilitam a um andar vitorioso com Deus. El primer parámetro que quiero mencionar o sugerir O primeiro parâmetro que eu quero mencionar ou sugerir es este. é este. La gloria de Dios se revela en vasos de barro. A glória de Deus se revela em vasos de barro. Otra vez, la gloria de Dios se revela en vasos de barro. Outra vez, a glória de Deus se revela em vasos de barro. Tenemos que creer que el propósito de Dios es que caminemos con Él. Nós temos que crer que o propósito de Deus é que nós andemos com Ele. Cuando Dios decretó su propósito de crear a un ser humano, Quando Deus decretou o propósito de criar o ser humano, dejó muy en claro la paradoja de su condición elemental. ele teve muito em claro esse paradoxo da condição humana. ¿De qué hizo Dios al hombre? O que foi que Deus disse ao homem? No lo hizo de la nada. Deus não fez o homem de ¿De nada. qué le hizo? Do que ele foi feito? Del barro, Do barro. de lo más común por todas partes. O barro que se encontra em todas as partes. Tal es así que el nombre Adán A coisa é tão assim que o homem Adão, significa en el idioma hebreo hombre. o nome Adão significa em hebreu homem. Hombre. Homem. O según algunos, Ou segundo alguns, significa tierra. significa terra. Pero la sustancia básica de la persona de Dios Mas a substância básica da pessoa de Deus no es tierra, es espíritu. não é terra, mas é espírito. Observemos entonces que el hombre, la naturaleza del hombre es del barro, de la tierra. Então, observemos que a natureza do homem é barro, é da terra. La naturaleza de Dios es espíritu. A natureza de Deus é espírito. A primera vista observamos un contraste notable entre estas dos realidades. Em princípio, nós observamos um tremendo contraste entre esses dois elementos. Más aún, Mais ainda, la vocación del hombre es revelar en su persona la gloria de Dios. e ainda mais, a vocação do homem é revelar na sua pessoa a glória de Deus. Repito, Repito, la vocación
del hombre es revelar a través de su humanidad la gloria de Dios. A vocação do homem é revelar através da sua vida a glória de Deus. La mera idea de lograr esta imposible proyección parece ridícula. O simples fato de a ideia de conseguir isso parece impossível para nós. Cualquiera que observa sus propias limitaciones Qualquer um de nós que observa as suas próprias limitações encuentra excusas de sobra para no llegar a lo que Dios quiere realizar. encontra um monte de desculpa para não chegar naquilo que Deus quer realizar. En este maravilloso ensayo, Nesse ensaio que Deus está fazendo. la gloria de Dios A en glo- vasos de barro. A glória de Deus em vasos de barro. Frecuentemente suponemos É muito frequente que nós vamos supor cosas así. coisas assim. ¿Pero qué quiere? O que é isso? Yo no soy Dios. Eu não sou Deus. Yo no soy Jesucristo. Eu não sou Jesus Cristo. Yo no puedo ser tan espiritual. Eu não posso ser tão espiritual. Yo tengo que trabajar. Eu tenho que trabalhar. Tengo problemas. Eu tenho problemas. Soy humano. Eu sou humano. Como si fuera una excusa para no ser una persona espiritual. Como se fosse uma desculpa para não sermos uma pessoa espiritual. Enoch enfrentó exactamente la misma situación. Enoque enfrentou exatamente a mesma situação. Sin embargo, caminó con Dios 300 años. Mas, no entanto, caminhou com Deus 300 anos. ¿Puede un ser humano, Pode, hijo de Adán, pode um ser humano, filho de Adão, trabajar, estudar, cansarse, cansar, casarse, casar-se, criar hijos, criar filhos, mantener su salud física manter sua saúde física, y su equilibrio mental o y seu psicológico, equilíbrio mental e psicológico, projetar-se, enfrentar los accidentes, enfrentar os acidentes, los obstáculos, os obstáculos, el incumplimiento a falta de cumprir as coisas, y la irresponsabilidad de otros, a irresponsabilidade dos outros y a la vez e, ao mesmo tempo, mantener una comunión ininterrumpida con Dios. manter uma comunhão ininterrupta com Deus. Es la pregunta que todo cristiano tiene que enfrentar. É uma pergunta que todos os discípulos têm que enfrentar. ¿Puede llegar a revelar en su propia persona, Pode chegar a revelar sua própria pessoa con todas sus limitaciones, com todas as suas limitações, el mismo amor de Dios, o mesmo amor de Deus, la gracia de Dios, a graça de Deus, la bondad de Dios? a bondade de Deus? Eso es exactamente lo que Cristo Jesús vino a la tierra a hacer. É exatamente isso que Cristo Jesus veio à Terra para fazer. Con las mismas limitaciones de ti y de mí, Com as mesmas limitações tuas e minhas, sin contar con otros recursos que aquellos que están a nuestro alcance. sem contar com outros recursos, senão aqueles que estão ao nosso alcance. Nosotros solemos considerar los términos del propósito divino Nós acostumamos considerar os termos do propósito divino para el hombre como verdades objetivas o mandamientos. como consideramos como verdades objetivas ou como mandamentos. Decimos, por ejemplo, Nós dizemos, por exemplo, tienes que ser una persona espiritual, você tem que ser uma pessoa espiritual, tienes que caminar con Dios, você tem que caminhar com Deus, tienes que reflejar el carácter y la gloria de Dios. você tem que refletir o caráter e a glória de Deus. Y al plantearlos de esa manera parecen inalcanzables. E quando expomos isso dessa maneira, parece uma coisa inalcançável. Llegamos a la convicción de que las demandas de Dios Nós chegamos à conclusão que essas demandas de Deus son demasiado elevadas para nuestras limitaciones. são demasiadas elevadas para nossas limitações. Enoch logró relacionar el propósito divino Enoque, ele conseguiu relacionar o propósito divino con su propia experiencia con Dios. com a sua própria experiência com Deus. No se quedó con el planteo de hechos,
Ele não ficou apenas com assim a exposição dos fatos, verdades, provas, constância, credos teológicos, termos teológicos, sino llevó todo el nivel de una experiencia personal, senão ele levou tudo isso a um nível de uma experiência pessoal, tan real como su propia corriente sanguínea, tão real como a sua própria corrente sanguínea, como su propia respiración. como a sua própria respiração. Vuelvo a decir, Eu volto a dizer, relacionó ese caminar con Dios ele relacionou esse caminhar com con Deus su propia vida aquí en la tierra. com a sua própria vida aqui na terra. No pudo creer que Dios lo llamara a algo inalcanzable. Eu não posso crer que Deus chamou ele para algo inalcançável. Entendió que siempre habría gracia divina Mas ele entendeu que sempre havia a graça divina para abrazar y llegar al propósito de Dios. para abraçar e chegar ao propósito de Deus. Si Dios había prometido su luz y su salvación, Se Deus tinha prometido a sua luz e a sua salvação, entonces Enoc podría experimentarlo. então Enoque podia experimentar. Si Dios es fiel y justo, Se Deus é fiel e justo, no hay ninguna razón por la que no se pueda contar siempre con esa realidad. não há razão para que nós não podemos contar sempre com esta realidade. No, a veces nosotros nos hacemos trampas. Às vezes nós fazemos algumas pegadinhas. Por un lado decimos Dios es fiel y justo. Nós dizemos assim, Deus é fiel e justo. Después hacemos excusas. Depois nós arrumamos desculpas. Pero en este caso no estoy seguro. Mas nesse caso eu não estou seguro. Y vamos excluyéndonos de ese deseo, de ese propósito de Dios. E vamos nos excluindo desse propósito de Deus. Noé no hacía esas cosas. Noé não fazia essas coisas. Enoque. Una experiencia como la de Enoch Uma experiência lá do Enoque libera a uno de necias polémicas, nos libera de muitas polêmicas, de especulaciones interminables, de muitas especulações intermináveis, de pretensiones de adivinar cuándo se puede contar con Dios y cuándo no, de pretensões de imaginação de quando que se pode contar com Deus ou não. de arreglos y ajustes en los planteos objetivos. Como? De arreglos y ajustes en los planteos objetivos. De arranjos e de ajustes de coisas objetivas, A fin de acomodar una experiencia débil o faltante. para acomodar uma experiência débil ou faltosa. Tomar en serio a Dios Levar em sério Deus y vivir existencialmente esa realidad e viver existencialmente essa realidade da confianza, certeza, luz. luz. ¿Cómo podemos estar seguros del cumplimiento del propósito de Dios Como é que nós podemos estar seguros do cumprimento do propósito de Deus aquí en la tierra? aqui na Terra? No por un programa o una estrategia, Não é por um programa ou por uma estratégia, no por nuestros concilios o planes, não por nossos concílios ou planos, no por los compromisos y afirmaciones, não é por nossos compromissos ou por nossas afirmações, ni de nosotros ni de otros, nem nossas nem dos outros. no por el ingenio humano. Não é pela engenhosidade humana. La seguridad y la confianza provienen de una vida de comunión con Dios. A segurança e a confiança vêm de uma vida de comunhão com Deus. Esto se sabe por caminar con Dios. Isso só se sabe por caminhar com Deus. Le ha complacido a Dios complementar al ser humano Deus se agradou em completar o ser humano, el vaso de barro o vaso de barro, con la gracia divina com a graça divina que surge de la presencia de Dios que surge da presença de Deus en ese vaso de barro. nesse vaso de barro. Sin esa gracia, Sem esta graça, todo es barro y nada más. tudo é barro e nada mais. Espero que estoy haciéndome claro. Eu espero que eu esteja sendo claro.
nuestra condición de limitaciones As nossas condições de limitações hace imposible que cumplamos el propósito de Dios, faz com que torna impossível cumprir o propósito de Deus, excepto por la gracia de la presencia de Dios en la vida. exceto pela graça da presença de Deus na vida. Es por eso que caminar con Dios tiene que ser el eje central de la vida. Por isso que caminhar com Deus tem que ser o eixo central da nossa vida. Si yo no camino con Dios, Se eu não caminho com Deus, es imposible que haga las obras de Dios. é impossível que eu faça as obras de Deus. Pero si camino con Dios, Mas se eu caminho com Deus, puedo hacer todo lo que Él me dice. eu posso fazer tudo o que Ele me diz. Jesús envió a los discípulos a sanar a los enfermos, Jesus enviou os discípulos para curar os enfermos a anunciar el evangelio a los pobres, e anunciar o evangelho aos pobres, a expulsar los demonios, expulsar os demônios, a levantar los muertos. levantar os mortos. Estas cosas no se aprende a hacer en ninguna escuela, E essas coisas você não aprende a fazer em nenhuma escola. pero todas esas cosas son posibles si aprendemos a depender de Dios. Mas tudo isso é possível se nós aprendermos a depender de Deus. La tarea que el Señor ha dado a la iglesia es imposible de cumplimiento, A tarefa que Deus tem dado para a igreja é impossível de ser cumprida, aparte de la gracia de la presencia de Dios. fora da presença e da graça de Deus. El gran tesoro del pueblo de Dios O grande tesouro do povo de Deus no es el dinero que tiene en el banco, não é o dinheiro que tem no banco, no es el gran número de los reunidos, não é o grande número de pessoas que se reúnem, es la presencia de Cristo en sus vidas. é a presença de Cristo na sua vida. Con Él todo es posible. Com Ele tudo é possível. Cuando el ángel habló a María, Quando o anjo falou para Maria, una joven que seguro no había pasado los 16, 17 años de edad, uma jovenzinha que provavelmente não tinha passado 16, 17 anos de idade, y le anunció que ella daría a luz e, al Mesías. e anunciou para ela que ela ia dar a luz ao Messias. Su pregunta obvia era: ¿cómo será esto? A sua pergunta óbvia era: como será isto? Y la respuesta divina era: E a resposta divina foi: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. o Espírito Santo virá sobre ti. Y siempre es la respuesta de Dios E sempre esta é a resposta de Deus para nuestras para as limitaciones. nossas limitações. ¿Cómo puedo hacer la obra de Como é que eu Dios? posso fazer a obra de Deus? El Espíritu O Santo vendrá sobre O ti. Espírito Santo virá sobre ti. Cristo te acompañará. Ele te acompanhará. Por eso vale tanto esa promesa del Señor Jesús. Por isso que vale tanto essa promessa do Senhor Jesus. Yo estaré con ustedes Eu vou estar com vocês hasta el fin del mundo. até o fim do mundo. Todo se torna posible. Tudo se torna possível. Aleluia. Aleluia. Otro parámetro que seguramente Enoc comprendió y abrazó. Como? Otro parámetro que Enoc, Outro parâmetro que Enoque compreendeu es que lo espiritual no está reñido con el resto de la vida. é que o espiritual não está em luta com o resto da vida. Otra vez, Outra vez. lo espiritual no está reñido con el resto de la vida. É que o espiritual não está em constante luta com o resto da vida. Enoc comprendió que su humanidad no era un impedimento para caminar con Dios. Enoque compreendeu que sua humanidade não era um impedimento para ele caminhar com Deus. Él percibió que Dios le había hecho así, tal como era, Que ele percebeu que Deus tinha feito ele daquela maneira como ele era, para poder gozar de la gracia divina, para poder desfrutar da graça divina, de la presencia de Dios. da presença de Deus na sua vida. Ya no encontró excusas por sus falencias. Ele já não tinha desculpa para as suas fraquezas. Comenzó a descubrir la abundante provisión del Señor Ele começou a descobrir a abundante provisão do Senhor para compensar su debilidad. para compensar as suas debilidades. No tuvo necesidad de negar su debilidad. Ele não teve necessidade de negar as suas debilidades. Si alguien le señala, pero no, tú no puedes hacer eso. Se alguém sinalasse para ele: "Ô Enoque, você não pode fazer isso. Tú
tú no conoces lo suficiente. Você não é suficiente para isso. No tienes los recursos. Você não tem os recursos. No tienes los contactos necesarios. Você não tem os contatos necessários. Enoch podría responder: Enoque podia responder: puedo hacer todo lo que Dios quiere que haga. eu posso fazer qualquer coisa que Deus diga para eu fazer. ¿Y cómo? E como? Pues yo dependo de Dios. Eu dependo dele. Él me guiará. Ele me guiará. Y se conformaba con eso. E pronto, estava conformado com isso. Caminar con Dios no puede ser una cosa difícil. Caminhar com Deus não pode ser uma coisa difícil. Tiene que ser algo fácil al alcance de todos. Tem que ser algo fácil, ao alcance de todos. Entre tanto que suponemos que nuestra humanidad, No entanto, nós supomos que a nossa humanidade, nuestras debilidades, nossas debilidades, nuestra torpeza, a nossa torpeza, nuestros fracasos os nossos fracassos y nuestros problemas e os nossos problemas constituyen excusas válidas constituem desculpas válidas para no alcanzar el nivel de vida cristiana para não alcançar o nível de vida cristã que Dios ha prometido. que Deus tem prometido. La insatisfacción interior permanecerá. A insatisfação interior permanecerá. Pero cuando comprendamos que nuestra incompetencia Mas quando nós compreendermos que a nossa incompetência es lo que engrandece la gracia y la bondad de Dios, é o que engrandece e enaltece a graça de Deus, que su poder se perfecciona en la debilidad, que o seu poder se aperfeiçoa na nossa debilidade, que el camino de la cruz es el camino a la gloria, que o caminho da cruz é o caminho da glória, aprenderemos a vivir en la plenitud de Cristo. então nós vamos aprender a viver na Y por plenitude de Cristo Y por Cristo. e por Cristo. Él es nuestra vida, Ele é a nossa vida, nuestra fortaleza, nossa fortaleza, nuestro sostén. é nosso sustento, Él es nuestro futuro. Ele é nosso futuro, Él es todo y en todo Ele é tudo em todos, para los que esperan en Él. para aqueles que esperam nele. Tengo 3 parámetros más para anunciarles, Tenho 3 parâmetros mais para anunciar, pero antes de hacerlo vamos a tomar una breve pausa. mas antes de continuar nós vamos tomar uma pausa, vamos ficar em pé. E como nós estamos falando de andar com Deus, e como o Telmo e eu sempre lembramos os cânticos antigos, nós vamos cantar aquele "Estou seguindo a Jesus Cristo", mas quando diz "estou seguindo", nós vamos marchar, tá? Vamos lá. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Peraí, vou fazer um pouco de...